as especificações técnicas do projeto. D. Deixe de ser cumprido o cronograma de execução do projeto e não sejam aportados recursos próprios e de terceiros previstos para a execução do projeto, de modo a garantir sua adequada execução. F. Deixe de ser comprovada a devida aplicação de qualquer parcela, podendo ser exigida pelo BNDES sua devolução imediata. E G. Deixe de ser cumprida qualquer exigência expressa nas disposições aplicáveis aos contratos do BNDES ou nestas normas. 2,4. O BNDES poderá, nos casos em que julgar conveniente, a fracionar a utilização de cada parcela do crédito de acordo com a natureza do empreendimento e a execução do projeto. B. Exigir a realização de tomadas de preços ou concorrências, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros, fornecedores, consultores e auditores externos. C. Exigir, sempre que for realizada a concorrência, que o laudo da respectiva comissão julgadora seja levado ao conhecimento do BNDES antes da homologação do resultado. D. Efetuar, por conta do crédito, o pagamento direto de despesas relativas à execução do projeto, devendo o beneficiário enviar para este fim, devidamente visada, a fatura ou nota de débito correspondente. 3. Documentação do acompanhamento. 3,1. O beneficiário, a partir da contratação da colaboração financeira ou dos adiantamentos, apresentará relatório de desempenho contendo, no mínimo, as seguintes informações. Resumo das principais ocorrências no período referido no subitem Sandem Idem 2. B. Demonstrações financeiras do beneficiário e a juízo do BNDES das demais empresas do grupo ou demonstrações financeiras consolidadas. C. Quadro de usos e fontes do projeto, indicando o total realizado no período e o acumulado. D. Quadro de execução física do projeto. E orçamento para o novo exercício social, explicitando os principais objetivos e metas. F. Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, conforme artigo 34, item 3º, das disposições aplicáveis aos contratos do BNDES. G. Quadro de composição do capital social e quadro de controle do capital social sempre que houver alteração. E H. Comprovação, por documentos hábeis, de que a empresa está em dia com suas obrigações fiscais e trabalhistas. Sandem Idem 1. As demonstrações financeiras referentes a final de exercício contábil deverão ser acompanhadas de parecer e ou relatório de auditores independentes. Sandem Idem 2, o período e o prazo para apresentação do relatório de desempenho serão fixados pelo BNDES através de carta. 3,2. Além de fornecer os documentos referidos no item 3,1, o beneficiário se obriga a remeter ao BNDES. Nos prazos por este fixados, qualquer outra informação que seja solicitada, bem como enviar nas épocas oportunas os documentos de natureza jurídica sobre o cumprimento de condições especiais constantes do contrato, sobre a constituição das garantias e atendimento das obrigações mencionadas nas disposições aplicáveis aos contratos do BNDES. 3,3. Os beneficiários de cujo capital o sistema BNDES participe societariamente ou junto aos quais deva manter representante eleito devem enviar, com antecedência mínima de 15 dias, a ordem do dia referente a qualquer assembleia geral ou reunião de conselho programado. 3,4. Ao final do prazo de utilização, o relatório de desempenho enviado pelo beneficiário deverá conter, necessariamente, além dos dados normalmente fornecidos, as seguintes informações específicas. Quadro de encerramento da execução física do projeto. Quadro de encerramento da execução financeira do projeto. Quadro final de usos e fontes do projeto e avaliação do projeto pela empresa. 4. Seguro. 4,1. A contratação do seguro obrigatório dos bens dados em garantia de empréstimos ou financiamentos do BNDES deve atender aos seguintes requisitos básicos. Deve corresponder ao valor de reposição dos bens segurados, de acordo com a avaliação efetuada pelo BNDES. E B. O seguro deverá cobrir os tipos de riscos ou sinistros a que estão comumente sujeitos os bens a serem segurados, a juízo do BNDES. 4,2. A comprovação do seguro será feita pelo beneficiário mediante a apresentação de cópias da respectiva apólice e dos comprovantes de pagamento do prêmio devido. 4,3. Deverá, igualmente,
o beneficiário comprovar a renovação do seguro, de acordo com a respectiva periodicidade, reservando-se o BNDES o direito de exigir, a qualquer tempo, a apresentação de todo e qualquer comprovante do cumprimento das obrigações contratuais relativas a seguros. 4,4. A falta de reembolso ao BNDES no prazo devido das despesas por esse efetuadas na estipulação do seguro dos bens dados em garantia de empréstimos de financiamento por conta do beneficiário ou de terceiro, será considerada inadimplemento financeiro, aplicando-se ao contrato em questão as penalidades previstas para o inadimplemento nas disposições aplicáveis aos contratos do BNDES. 5. Procedimentos contábeis. 5,1. No caso de empresas industriais, deverão ser abertas na contabilidade do beneficiário contas para registrar o investimento relativo ao projeto. 5,1. No ativo existirá conta especial, desdobrada em tantas subcontas quantos forem os itens principais do projeto. No passivo, contas a pagar, desdobradas igualmente pelos itens principais do projeto e destinadas a consignar os saldos não pagos relativos aos investimentos efetuados registrados na conta do ativo. 5,1. 2. Sempre que um item qualquer do investimento for movimentado, a mecânica do registro será a seguinte: acaso integralmente pago, seu valor total será registrado na subconta específica. B. Caso não esteja pago, deverá seu valor ser registrado na subconta específica e a contrapartida ser lançada em contas a pagar, subconta específica. No caso de pagamento parcial, somente a parte não paga movimentará contas a pagar. E C. As contas a pagar serão debitadas à medida que se efetivem os pagamentos dos valores lançados. 5,2. Os documentos comprobatórios dos lançamentos efetuados serão separados e ordenados convenientemente de forma a facilitar sua verificação, devendo ser grupados em pastas correspondentes às contas abertas na contabilidade do beneficiário. 5,2. 1. A comprovação será feita pela verificação das notas fiscais, faturas, folhas de pagamento, contratos, etc., observada ainda a mecânica de lançamento acima estabelecida. 5,2. 2. Mesmo que os técnicos do BNDES verifiquem a documentação por amostragem, o beneficiário deverá estar sempre com a documentação completa, arquivada na forma acima indicada. 5,3. A juízo do BNDES. Nos contratos anuais de revisão de contas por auditores independentes, a empresa beneficiária deverá incluir a exigência de comentário específico sobre a movimentação e os saldos das contas que registrem o investimento relativo ao projeto. 5,4. A juízo do BNDES, contratos de auditoria externa firmados por empresa beneficiária pertencente a grupo econômico deverão prever capítulos sobre as relações financeiras e comerciais da beneficiária com as demais empresas do grupo. 5,5. Dos beneficiários aos quais não se aplique o disposto nos itens 5,1 e 5,2, deverá ser exigida uma listagem mensal de desembolsos por item do quadro de usos e fontes, indicando para cada equipamento, obra ou serviço as seguintes informações: fornecedor, natureza do comprovante, data do pagamento, valor do comprovante, valor da caução, se houver, valor líquido do pagamento e número de arquivamento. 6. Disposição final. As presentes normas e instruções de acompanhamento são parte integrante das obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário para com o sistema BNDES. Estas normas e instruções de acompanhamento foram aprovadas pela Resolução nos 660/87 de 30,9/87 da diretoria do BNDES. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Decreto número 7,724/2012. Arquivologia, capítulo I. Disposições gerais. Artigo 1º. Este decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Federal, os procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo, conforme o disposto na Lei nº 12,527, de 18 de novembro de 2011,
que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso 20 e 23 do caput do art. 5.1, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição. Artigo 2º, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei nº 12,527 de 2011. Artigo 3º, para os efeitos desse decreto, dados processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Segundo, dados processados, dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação. 3. Documento, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. 4. Informação sigilosa, informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo. V. Informação pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. 6. Tratamento da informação, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. 7. Disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. 18. Autenticidade, qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. IGES, integridade, qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. X, primariedade, qualidade da informação coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. INZE, informação atualizada, informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza, com os prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam. E 12. Documento preparatório, documento formal utilizado como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas. Art. 4.0a, busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem. Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais, utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita fazer-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei número 7,115, de 29 de agosto de 1983. Capítulo I da abrangência. Artigo 5º. Sujeitam-se ao disposto neste decreto os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. Parágrafo 1º. A divulgação de informações de empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição, estará submetida às normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários, a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e, quando houver, os interesses de acionistas minoritários. Parágrafo 2º. Não se sujeitam ao disposto nesse decreto as informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do Brasil,
pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos. Artigo 6º. O acesso à informação disciplinado nesse decreto não se aplica. As hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça. E 2. As informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do primeiro do art. CTRU da Lei nº 12.527, de 2011. Capítulo I da Transparência Ativa, artigo 7º, é dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts 7º 8º da Lei nº 12.527, de 2011. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na internet seção específica para a divulgação das informações de que trata o caput. Parágrafo 2º. Serão disponibilizados nos sítios na internet dos órgãos e entidades, conforme padrão estabelecido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Banner na página inicial, que dará acesso à seção específica de que trata o parágrafo número. E 1. Barra de identidade do Governo Federal, contendo ferramenta de redirecionamento de página para o Portal Brasil e para o sítio principal sobre a Lei nº 12.527, de 2011. Parágrafo 3. Deverão ser divulgadas na seção número informações sobre estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público. Segundo, programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto. 3. Repasses ou transferências de recursos financeiros. 4. Execução orçamentária e financeira detalhada. V. Licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas. 6. Remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Economia. 7. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 8. Contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011. E telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, SIC. INEIs, programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. Parágrafo 4º. As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais. Parágrafo 5º. No caso das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição, aplica-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 5º. Parágrafo 6. O Banco Central do Brasil divulgará periodicamente informações relativas às operações de crédito praticadas pelas instituições financeiras, inclusive as taxas de juros mínima, máxima e média, e as respectivas tarifas bancárias. Parágrafo 7º. A divulgação das informações previstas no parágrafo 3º não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação. Parágrafo 8º. Ato conjunto dos ministros de Estado da Controladoria Geral da União e da Economia disporá sobre a divulgação dos programas de que trata o inciso 9 do parágrafo 3º, que será feita, observado o disposto no capítulo 7º-A, de maneira individualizada, incluído pelo decreto número 8,408 de 2015,
por meio de informações consolidadas disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério da Economia e 3. Por meio de disponibilização de variáveis das bases de dados para execução de cruzamentos, para fins de estudos e pesquisas, observado o disposto no artigo 13, incluído pelo Decreto número 8,408 de 2015, artigo 88. Os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério da Economia, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros: conter formulário para pedido de acesso à informação. Segundo, conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 3. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. 4. Possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. V. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação